impacta diretamente aí na gestão de fluxo de caixa. Então, veio isso à tona nas minhas visitas aí nas últimas semanas, e muitos de vocês também trocam ideia comigo, vejo que isso é um tema delicado. Queria trazer esse assunto. Então, o Paulo vai falar uns 40 minutinhos, preparou um conteúdo legal para vocês, e depois a gente abre para perguntas, beleza? Eu vou assistir aqui, mas quem vai dar essa aula é quem mais entende do assunto, que é o Paulo. Beleza? Se apresenta aí, Paulo, e toca o barco. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí por estarem presentes às 8h10 da noite. Eu sei que não é fácil, ainda mais depois de um final de semana aí corrido como foi esse final de semana. Eu vou tentar tratar desse assunto que, assim, para muita gente é um assunto muito chato, mas assim, eu gosto bastante e no final do dia acaba sendo uma das coisas mais importantes do nosso negócio. Aliás, assim, a gente começou o nosso negócio por amor ao próprio negócio, mas no final do dia a gente tem que ver o dinheiro entrando na conta, né? Então, hoje o tema é fluxo de caixa. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Eu vou pedir para que vocês cliquem no chat e vão deixando as perguntas, que ao final da apresentação a gente entra, eu vou tentar responder tudo, tá? Acredito eu que eu consiga, mas se eu não conseguir, depois eu dou um feedback, mas a ideia aqui é responder tudo que tiver dentro do nosso alcance aqui dentro. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, mas vou começar aqui agora a colocar a tela. E aí eu queria, sim, eu vou fechar o chat, mas eu primeiro vou perguntar para vocês se vocês estão enxergando a minha tela. Vocês conseguem ver? Opa, legal. O pessoal está falando que está positivo aí, está dando tudo certo. Então, eu estou fechando o chat aqui, pessoal, para a gente conseguir manter uma linha de raciocínio. E agora, como o Rodrigo falou, pau na máquina aqui. Vamos lá? Bom, primeiro momento aí eu queria me apresentar. Eu sou o Paulo, sou sócio do Rodrigo. A gente é sócio há mais de 10 anos. A gente começou uma outra empresa que ela se chamava Brava em 2009. E eu sou economista de formação. Aqui dentro a gente tem uma brincadeira que o Rodrigo vende, o Nixon, que é o nosso sócio também, ele já fez alguns eventos aqui. Ele abre as lojas e eu que faço a administração da operação. E assim a gente se divide, muito por esse perfil mais pragmático, realista, lógico. Então, porque no final do dia você tem que pegar tudo, colocar dentro do pacote e organizar e apresentar informação, tanto para nós, que somos executivos aqui, como para os acionistas, que a gente tem acionistas investidores dentro do nosso próprio negócio. Então, eu vim de uma empresa de auditoria, que era a Deloitte, trabalhei em corretora de valores, com negociação de bolsa. Depois eu tive um tempinho no Banco Safra, e depois eu fui para a Brava Investimentos. Foi aí que a gente construiu a nossa primeira empresa, eu e o Rodrigo, e estamos lá desde então. Estamos aqui desde então, né? E aí o histórico de empreendedor dentro do próprio grupo, do Grupo Brasil Pet, com o Petland, Doutora May, Pet Choice, Geração Pet. E aí o perfil eu já falei um pouquinho, vou tentar entrar agora na parte, posso dizer, na parte mais legal, que é o tema que a gente vai falar hoje. Tá? Então, falar um pouquinho de controle de fluxo de caixa. Quando a gente entra no mérito do fluxo de caixa, eu acho que assim, o ponto mais importante que a gente tem é saber distinguir duas coisas. A gente tem duas únicas variáveis que são controláveis, tá? Que a gente consegue controlar, que a gente consegue mensurar mesmo antes delas acontecerem. São os custos e as despesas. O que eu quero dizer com despesas? Primeiro, a despesa é tudo que vence mensalmente. Então, é o aluguel, é a folha de pagamento, independente da quantidade de feriados por mês, independente da pandemia, essa conta ela vai chegar. Lógico que existem alguns benefícios, como aconteceu agora nessa fase de pandemia, mas essa conta ela chega. Então, a gente tem as nossas mensalidades aí, que são as despesas. E o custo nada mais é do que o custo de reposição para a gente fazer o nosso negócio. Então, quando a gente fala de custo, quando eu falo de custo, quando a gente fala de custo de forma correta, a gente está sempre falando do custo que eu tenho para prestar o meu serviço ou para vender minha mercadoria. Se eu comprei um saco de ração por R$7 e eu vou vender ele por 10, os R$7 é meu custo. Esse custo ele é previsível, porque a gente já sabe quanto que ele é antes mesmo de fazer a próxima compra. E aí a gente entra
nas receitas de faturamento, que é o lado oposto, é o lado legal do nosso negócio. Só que o problema é que essa é uma variável imprevisível. Por que ela é uma variável imprevisível? Eu abro a porta do meu negócio, em tese, e pode ser que não apareça ninguém. Eu acho que eu vou vender 10 mil, eu acabo vendendo R$ 1.000. Então, assim, é uma variável que a gente não controla. E existe até um termo legal de mercado que é o custo, como ele é controlável, assim como as unhas, a gente tem que estar sempre cortando ele todos os dias. Então, toda hora olhando, revisando. Acabei de receber uma mensagem aqui da controladoria, que dia 22 tem uma reunião de gerenciamento de custo aqui de novo no escritório. E a gente faz isso trimestralmente. Então, isso eu acho que é muito importante a gente tratar isso dessa forma, porque aqui a gente controla. Aqui eu consigo ligar para o proprietário do imóvel e falar, ó, aquele valor que é 10 mil que eu tenho que pagar, 2 mil, 3 mil, eu não vou conseguir pagar, eu preciso pagar parcelado. Aqui é imprevisível. E aqui eu tenho que trabalhar duro para isso acontecer todo dia. E aí, entrando mais no mérito, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente tem que sempre fazer um parênteses do que é entrada versus as minhas saídas. Então, porque muito se fala de lucro, eu estou tendo prejuízo, mas na verdade o fluxo de caixa ele é uma conta entre entradas versus saídas. E como o Rodrigo falou, a gente às vezes tem uma operação que operacionalmente ela é boa, só que no final das contas ela não está gerando caixa positivo no final do mês. Então, como que ela é boa? Como que ela pode ser boa se ela não está gerando caixa? Então a gente tem que chegar e encontrar um denominador comum. E aqui eu fiz uma brincadeira que é a seguinte. A brincadeira e eu fiz aqui dois quadrados de diferentes tamanhos. Então a gente tem as entradas, que elas são basicamente uma só, que são os meus clientes. Então, ou seja, os meus clientes, eles geram entradas de caixa no meu negócio. Por exceção, os sócios ou os bancos. Mas esses caras aqui a gente não quer recorrer. E as saídas, e eu fiz questão de colocar ela no quadro grande, porque elas são várias. Então eu tenho que lidar com fornecedor, na verdade eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar as contas de consumo, água, luz, telefone, eu tenho o aluguel, que todo mês ele vence, eu tenho as taxas municipais, a TFE, que do nada aparece uma vez por ano, a taxa do lixo, a taxa de recolhimento, e assim sucessivamente. Aí eu tenho o sindicato, eu tenho um monte de coisa que está vencendo. Além disso, eu tenho as dívidas bancárias, os juros, os multos, as multas e etc. Então, assim, despesa e saída de caixa, existem várias. O que a gente chama aqui na contabilidade são N contrapartes. Então, as contrapartes são diversas. No caso de entrada, são basicamente os clientes. Então, a gente, olhando para tudo isso, a gente sabe que, as saídas são várias. Os clientes são minha única forma de entrada. Eu tenho que trabalhar esse cliente. Só um segundo, o pessoal está falando que o seu áudio está muito baixo. Eu estou vendo no chat agora. Você melhorou, gente? Eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui. Para mim estava normal, mas eu vi várias pessoas falando aqui. Tá. Alguém dá um normal? Aqui tá bom. Beleza, desculpa. Beleza, que isso. E aí, assim, eu tenho que tratar muito bem esse cara que me gera a entrada, que é o cliente, e eu tenho que controlar muito bem essas outras N formas de saídas de caixa. Bom, então, assim, o resumo básico de fluxo de caixa é entrada versus saídas. E como que a gente vai controlar ao longo disso? A gente tem que fazer sempre a pergunta mais importante para o nosso negócio. E, assim, eu não preciso nem desafiar ninguém aqui, eu acho que se a gente tivesse presencial seria muito mais fácil, mas a pergunta mais importante é: meu negócio está dando certo? E eu vou voltar para os meus quadrinhos, tá? Só que agora meus quadrinhos eles estão de forma diferente, tá? Então, meus quadrinhos eles estão, esse cara aqui está muito maior, ou seja, minhas entradas são maiores que as minhas despesas operacionais. E por que eu quis fazer desse jeito? Porque a gente consegue ter palpável que ali na hora de organizar o fluxo de caixa, eu tenho muito mais frente de saída do que frente de entrada. Só que na hora de analisar o meu negócio, eu tenho que ter muito mais entrada de clientes do que valor financeiro de saída. E aqui, 2 pontos importantes, tá? O meu negócio estar dando certo, a gente tem que olhar para o que eu coloquei em amarelinho aqui, que é o CMV, que é o custo da mercadoria. O que é o CMV que todo mundo fala? É custo médio tal, custo médio Y, X mais 1 e tudo mais.
O custo médio da mercadoria é o quanto vai custar para eu repor aquela mercadoria que eu vendi. O quanto vai custar para eu repor aquele shampoo que eu usei no banho tosa para dar um banho por 30, 40, 50, 100 reais. Então, e isso não é o quanto eu paguei para o fornecedor, é sim o quanto eu estou pagando por uma unidade para prestar um serviço, por uma unidade de produto para vender essa uma unidade de produto. Então, isso vai determinar se o meu negócio está dando certo ou não. O quanto eu estou pagando para o fornecedor é o que vai determinar meu fluxo de caixa. E as dívidas bancárias, juros, multas e etc., elas não são o meu negócio. Porque o meu negócio não é pagar dívida, o meu negócio não é pagar multas. Então, quando eu vou analisar o meu negócio para ver se ele está dando certo, eu tenho que expurgar isso. E está em vermelho por causa disso mesmo. Eu peguei um empréstimo para começar o meu negócio, mas esse empréstimo não vai ser para sempre, ele nem pode ser para sempre. Então, operacionalmente, ele não faz parte do negócio. Ele faz parte do meu fluxo de caixa, mas ponto principal, olhei para o business, olhei para o meu pet shop, olhei para o meu banho e tosa e falei assim, pô, entradas versus as minhas despesas operacionais, ele está funcionando. E aqui eu trago um exemplo, que ele é um exemplo de 1 minuto, muitas pessoas já devem conhecer essa pessoa, mas é um exemplo muito simples da diferença entre DRE, ou resultado operacional, e fluxo de caixa. Tá? Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por 4, 5 reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por 18 reais, sobram 22 reais. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes 4 reais, se vender tudo, são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai por cento novamente aí contigo. Vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Bom, pessoal, acho que algumas pessoas conhecem o Rick Chester. Esse cara ficou famoso por vender água em Copacabana e ele fez sucesso, e ele foi para os Estados Unidos dar palestra, eu acho que foi até para a Europa para dar palestra. Então ele ficou um cara super famoso, porque ele começou do nada e ele é um cara super trabalhador, e um vídeo dele viralizou e aí tal que ele foi, que ele virou um super palestrante aí mundo afora. Inclusive em Harvard, nos Estados Unidos, como eu falei. Mas qual que é a ideia aqui do vídeo? A ideia do vídeo, ele fala muito sobre a ideia de, você precisa ralar para ganhar dinheiro. Mas o que eu queria trazer aqui foi essa diferença. Ele falou que ele comprou água e ele vendeu água e aí ele voltou para comprar mais água e ele comprou um isopor e comprou mais água todos os dias. No final do dia, ele fala assim, de tudo isso que ele fez, dos 10 reais que ele investiu, dos 950 reais que ele estava, desculpa, dos 95 reais que ele estava no bolso, ele teve um resultado, um lucro de 850. Só que aí ele falou, aí você pega aqueles 10 reais e devolve para aquela pessoa que te emprestou. Então, no caixa, ele ficou com 750% do que ele investiu. Assim, ele considerou aquilo lá, porque aquilo ali, se ele não devolvesse, seria um prejuízo para ele. Então, assim, eu acho que assim, é importante porque é uma conta simples, é um produto só, é uma coisa de idas e vindas, é muito rápido. No final do dia, era lá na época, antes dele ser um baita do palestrante, ele era um vendedor de água, vendedor de água na praia, que ele sabe sobre muito bem fazer a conta dele. Então, eu compro X de água, eu vou para a praia, vendo 4 vezes mais caro. Aí eu vendo um monte, aí eu tomo 2, que é a minha despesa, volto lá, compro mais água, e aí eu vendo, tenho minha despesa, volto, compro mais, pago minha dívida. Então, acho que assim, aqui ele consegue deixar muito claro, no meu ponto de vista, em 1 minuto, a diferença entre resultado e fluxo de caixa. Ele chega lá no final do dia e ele fala assim, eu tenho 850% de lucro e eu tenho 750% de caixa. É o 95 contra o 85 que ele fala no final do vídeo.
Eu trouxe esse para um vídeo legal, porque é um vídeo de 1 minuto que consegue explicar bem a diferença entre DRE, ou DRE é o resultado do exercício, é o resultado da nossa operação, é saber se o nosso negócio está dando certo. E o caixa é saber se a gente tem dinheiro no banco, tá? Então, se ele continuar nessa pegada que ele continuou, ele não vai precisar devolver os R$10 de novo. Então, o que está acontecendo? Todo mês ele está gerando, todo mês, ou todo período, todo intervalo de tempo, ele está gerando aqueles 850. Por isso que eu lembro que eu falei, a dívida, a parcela bancária, ela não entra na conta do para saber se meu negócio está dando certo ou não. É um pouco diferente. Então, eu quis trazer esse vídeo, porque esse vídeo ele é curto, rápido, bem rápido mesmo. Se vocês quiserem colocar o Rick Chester vídeo 1, e depois ele tem mais milhares de vídeos, são vídeos mais inspiradores, são muito legais. Tá? Então, entrando aqui agora no mérito, agora, porque assim, a gente tem que descrever um pouquinho, entrar um pouco mais chato, eu tenho que fazer um parênteses. Então, eu perguntei se o meu negócio estava dando certo, se o meu pet shop estava dando certo. Então, eu vou olhar para o meu DRE. Eu e o Rodrigo, quando a gente abriu a Brava, lá atrás, em 2009, era religioso. A cada 30 dias, a gente analisava nosso DRE. E nós tínhamos um escritório que começou mais complexo, a gente fez um monte de besteira e a gente deu a volta por cima. Ele começou complexo, depois ele ficou super simples, mas era religioso a análise do DRE, todo fechamento de mês. E a gente ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, a gente tinha as nossas regras de como a gente trataria o negócio. Então, a gente olhava lá, todo mês, nosso negócio está dando certo? Então, eu estou comprando mais barato do que eu estou vendendo? Ou seja, está custando menos do que eu estou vendendo? Eu estou precificando de forma correta? Os meus colaboradores são produtivos? E a gente começou o negócio, eu e o Rodrigo, com mais ou menos 10 pessoas. E no final das contas, a gente estava lá depois operando, nós tínhamos 4 pessoas, somando nós dois, dentro do business inteiro. Então, por quê? Porque se eles são produtivos, o meu negócio vai dar certo. Se eles não são, a gente tem que fazer substituição. Impostos, não é meu dinheiro. O imposto, ele vence no mês seguinte. Ele cai na minha conta. O dinheiro cai na minha conta. O cliente me pagou, ele fica na minha conta. Esse dinheiro não é meu. Eu tenho que guardar esse dinheiro para pagar no mês que vem. Contas do consumo, elas são controladas? Eu desligo o ar-condicionado, eu desligo o ventilador, minha caixa d'água está vazando, as luzes estão acesas no pet, e assim sucessivamente. Estão gastando muita água na mangueirinha do banho tosa, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa controlar isso. O aluguel, vale a pena o valor que eu estou pagando? Por onde eu estou pagando? No lugar onde eu estou pagando? As despesas de caixinha, o que são as despesas de caixinha? Quando a gente abre o caixinha lá no final durante o dia e fala, precisa pagar, precisa comprar um lanche, ou precisa... Elas são previsíveis, elas estão controladas, elas têm um orçamento. Ou seja, assim, eu estou prevendo gastar R$300, R$200, R$500 ou R$1.000 por mês, mas eu estou prevendo gastar isso. Então, isso é importante. E outras despesas que são... Bom, aqui acontece, eu só trouxe as principais aqui. Bom, e o fluxo de caixa? Que aí já é o outro mérito. Então, assim, eu coloco em amarelo aqui, que ele é importante, porque ele precisa ser destacado, o custo, para eu saber se meu negócio vai bem, não é o quanto eu pago para o fornecedor, não é o tamanho do boleto. Porque o tamanho do boleto, ele é uma questão de negociação, se eu fiz parcelado, se eu fiz à vista. Então, vamos supor, se eu comprei R$10.000 de ração da Royal Canin. Comprei R$10.000 e eu vendo R$5.000 por mês, mas eu comprei 4 meses de estoque. Tá? Então eu comprei 4 meses de estoque. O meu boleto de R$10.000 à vista é um boleto, mas o meu custo de mercadoria é o quanto eu vendo, menos o quanto custaria para vender aquelas rações. O que eu quero dizer? Se eu comprei 4 meses para vender R$10.000 ao longo do... Desculpa, para vender R$20.000 de Royal Canin, então quer dizer, o meu custo é metade daquilo. Eu sei que Royal Canin, o exemplo não é bem esse, mas seria muito mais... Eu comprei R$7.000 de Royal Canin e eu tenho que vender R$10.000. Se eu vou pagar esse boleto à vista, vai sair do meu caixa. Mas se eu fosse controlar meu CMV, seriam os 7.000, não os 10.000. Bom, a conta dos colaboradores, impostos, elas são... a regra é mais ou menos a mesma, mas acho que o imposto vale a pena falar, que ele vence no mês seguinte, então aquele dinheiro a gente tem que deixar guardado. E as despesas financeiras, elas não determinam se o nosso negócio está certo ou está errado, está indo bem ou está ruim, mas ele determina se eu vou ter dinheiro na conta ou se eu não vou ter. E às vezes eu tenho que me apertar, porque, por exemplo, eu quis construir
o meu negócio, o meu pet, era meu sonho. Era meu sonho ter uma operação de pet shop, era meu sonho trabalhar com bicho, e eu não tinha dinheiro para começar. E eu fui lá no banco, levantei a mão, falei, banco, você me empresta 50, 100, 200, 1 milhão de reais? O banco falou, eu te empresto uma parcela tal, de 10, 15, 20 mil reais. Uma hora essa parcela vai parar de vir, tá? Então, aí vai ser a hora que a gente vai desafogar. Mas assim, eu tenho que ter previsto isso. Eu tenho que pagar o banco me emprestou, eu tenho que pagar para ele. Senão ele vem atrás de mim. E ele toma meu sonho. Então, assim, o dia que eu zerar o banco, aqueles 10, 15, 20, 2, aqueles milhares de reais que eu tive que pagar para o banco, eles já não saem mais da minha conta. E aí o que acontece? Aquela relação que era uma saída de caixa, passa a ser meu resultado de caixa. Tá? Então, todo aquele tempo que o Paulo falou assim, pô, meu negócio dá certo, ele dava 10 mil reais, só que eu tinha 10 mil reais para pagar para o banco, depois que venceu o banco, começa a vir para minha conta isso. Começa a pingar todo mês. Então, a relação fica justa. E aquele patrimônio que eu construí, que foi um investimento no meu pet, ele já está consolidado e ele é meu. E eu não devo mais nada para ninguém. Então, essa é a diferença. Por isso que banco não entra no meu operacional. Dívida bancária. Ela entra no meu fluxo de caixa. Porque uma hora esse patrimônio vai ser meu, porque eu tive que pegar emprestado com o Bradesco, Itaú, com Santander, tanto faz. E aí eu amortizei, o patrimônio virou meu. Uma vez que esse patrimônio virou meu, eu passei a colher esses frutos. Tá? Bom, e agora como que a gente faz o controle? Bom, eu falei um pouquinho dos conceitos, agora a gente tem que entrar um pouco no mérito de como controlar esse negócio. Como que eu vou controlar meu fluxo de caixa? Tá? E controlar o fluxo de caixa, a gente tem as 3 formas de venda para o cliente, que são as mais tradicionais, tá? Que é a venda no débito, e eu quis fazer aqui um intervalo relativamente temporal, que significa a venda no débito, ela cai no dia seguinte, as vendas no crédito, elas se estendem ao longo do mês, e as vendas parceladas, elas se estendem às vezes ao longo do ano. E aí a gente tem a outra parte, que são as despesas, e as despesas que são o aluguel, funcionários, colaboradores, o IPTU, a conta de água, a conta de luz, elas acontecem todo mês, e por isso que eu estou tentando travar ela aqui junto com as vendas no crédito, porque elas sempre demoram 30 dias para vencer, e as compras de mercadoria, que elas são parceladas, ou à vista, mas normalmente elas são parceladas. E aqui o raciocínio foi o seguinte, então, dentro de 30 dias, eu sempre vou estar recebendo as vendas no crédito, à vista. E todo mês eu vou ter despesa para pagar. Então, elas são mais ou menos o mesmo parâmetro. E aí, a compra de mercadoria, o que ela tem? Eu coloquei um risco aqui, que ela tem que obedecer a mesma média das minhas vendas. Por exemplo, eu vendi 1/3 no débito, 1/3 no crédito e 1/3 no parcelado. Isso gerou uma média. Uma parte eu vou receber à vista, uma parte eu vou receber em 30 dias, outra parte eu vou receber em 30, 60, 90. Então, vou tentar dar um exemplo explicativo aqui, um exemplo hipotético, olhando para tudo isso, em média, eu vou receber tudo em 25 dias. Vou considerar tudo. Então, as minhas compras parceladas, elas têm que ter um prazo médio de 25 dias. Então, aí eu vou ligar para a fábrica de ração, vou falar assim, cara, eu quero fazer uma compra de reposição, e o fornecedor me liga e fala, beleza, eu te parcelo em 3, 7, 14 e 21. Parcela em 3 iguais, 7, 14 e 21. O que significa isso? Eu pago 1/3 em 7, 1/3 em 14, 1/3 em 21. Se eu trouxer para uma média, quer dizer que eu estou pagando meu fornecedor em 14 dias. E eu estou recebendo em 26. Ou seja, todo mês, ou toda vez que eu lidar com esse fornecedor, eu estou com 10 dias de defasagem. Então, quer dizer, meu fluxo de caixa está descompassado. Então, eu demoro 26 dias para receber tudo que eu vendo, em média, e eu pago os fornecedores em 14. Eu sempre vou ficar com 10 dias de defasagem. Então, por isso que eu tentei fazer uma régua aqui, que é bem no meio, que eu tenho que negociar o prazo médio de pagamento igual ao meu prazo médio de recebimento. Assim, e a conta ela nem é tão simples, porque todo dia eu tenho vendas, todo dia eu tenho fornecedor de reposição. Mas se a gente manter uma planilha, um controle, e fluxo de caixa é controle, eu vendi hoje R$2.000 ou R$10.000, sendo XPTO, a operadora, o nosso Brasil Pet Pay, ele fornece lá o painel na PagSeguro,
que você consegue acompanhar seu prazo médio de recebimento, a gente consegue monitorar as nossas reposições. Então, controlar o fluxo de caixa nada mais é do que controlar a minha despesa, com certeza. Eu tenho que saber o quanto que está saindo, eu tenho que saber o quanto que eu estou gastando e alinhar tudo que eu compro de reposição com tudo que eu estou vendendo. Então, é uma conta que eu posso dizer assim, eu tenho que chegar nesses prazos médios de forma igual. Tá? Então, no meu fluxo eu tenho que ter a quantidade caindo para pagar as despesas e o saldo remanescente é o orçamento que eu tenho para pagar os boletos daquele mês das reposições com os fornecedores. Bom, e aí entrando no mérito, que aí eu vou tentar ser um pouquinho mais explicativo, é o seguinte. Então, vou fazer o lucro contra a conta corrente. Então, meu negócio está dando certo. Eu tenho meu PET de sucesso. Se alguém olhar e falar, pô, beleza, esse cara está dando lucro. Se alguém financeiro olhar e falar, está dando lucro. Aí o próprio dono do PET, o próprio lojista chega e fala assim, pô, mas eu nunca tenho dinheiro na minha conta. E eu vou fazer um exemplo do lucro versus conta corrente, que é aqui que está o X da questão. Tá? Então, vamos lá. Quando eu faço lucro versus conta corrente, o que acontece? Eu tenho aqui as minhas vendas, o meu custo de reposição da mercadoria, de reposição, não é o valor do boleto, voltando a dizer, as despesas fixas, os impostos, as despesas financeiras e outras despesas, que são, para a gente não ficar tão longo aqui. Quando eu olho tudo isso e eu vou somando, então quer dizer, eu tenho minhas vendas, aí eu vou tirando das minhas vendas todas essas contas que eu tenho para pagar, eu tenho uma figura mais ou menos assim. Tá? Eu tentei manter os mesmos quadrinhos para a gente conseguir ver, de certa forma, tudo que está acontecendo. Tá vendo? Que na hora que eu trago para cá, eu trago, e aquele quadrinho que sobra ali em cima, ele é meu lucro. Bom, então isso daqui é analisando o meu DRE. E aí eu vou entrar agora no meu caixa. Então, vocês podem ver que o meu crédito em conta aqui ele foi menor. Ele está sendo menor. Por quê? Porque uma parte das minhas vendas ela é parcelada. Uma parte é no crédito. Então, assim, eu não vou receber tudo que eu vendi este mês. Então, quer dizer, meu crédito em conta vai ser menor do que, de fato, eu faturei. Então, assim, eu faturei 100 mil reais e vamos falar que 90% é no débito, só para um exemplo mais fácil, e 10% é no crédito. Então, quer dizer, eu vou receber 90 mil reais e os outros 10 mil eu vou receber só no mês seguinte. E aí eu tenho aqui pagamento a fornecedores. E aqui eu quis fazer um exemplo mesmo mais explícito, porque isso acontece muito nas operações que a gente visita, nas nossas operações. É trivial isso, porque a gente quer comprar mercadoria, a gente quer deixar a loja abastecida, sempre quer colocar uma novidade, quer comprar por gosto, e a gente, nas aulas de compra, de gestão eficiente de compras, a gente explica bem a curva ABC e tudo que a curva ABC tem para mostrar para a gente, para deixar o negócio palpável e lucrativo. Então, eu olho para o crédito em conta, ele é menor. Pagamento a fornecedor, nesse caso aqui, está maior. E aí o que acontece? Bum! Eu recebi menos, tive que pagar mais conta, porque eu não posso deixar de pagar o aluguel, não posso deixar de pagar o imposto, não posso deixar de pagar colaboradores, e que eu considerei nas outras despesas, ou nas despesas físicas, tanto faz. E aí o que acontece? Eu estou rodando com saldo negativo em conta corrente. Então, olhando aqui, trazendo aqui para a diferença, eu tenho lucro na minha operação, eu tenho lucro na minha operação está lucrativa, só que eu estou descompassado entre o prazo de pagamento e o prazo de recebimento. Então, e eu vou explicar um pouco mais para frente como que a gente faz isso, tá? Então, na hora que a gente olha aqui, olha o CMV. Eu vendi, um exemplo, 100 mil reais e essas mercadorias me custaram 40 mil reais. Eu vendi 100 mil reais e eu deveria repor 40 mil reais. Eu deveria ter de boleto 40 mil reais. Só que eu me empolguei e eu comprei 3 meses de estoque. E aí o que aconteceu? Ou eu vinha com compras antigas de fornecedores. Eu tenho, ao invés de ter um CMV nessa mesma linha, eu tenho um pagamento a fornecedor desse tamanho. Bom, as minhas despesas fixas, elas não mudaram, tá? Elas não mudaram, elas continuam iguais. Podem ver que as caixinhas elas estão iguais. A diferença aqui foi que meu recebimento foi menor que meu faturamento e meu pagamento foi maior. E no final do dia meu negócio está dando lucro. Estranho, né? Mas é uma questão de controle de fluxo de caixa.
Então, eu sabendo o quanto que eu vou receber, eu volto a dizer, a nossa agenda lá no Brasil PetPay da PagSeguro, ele funciona super bem. Então, a gente sabe o quanto que a gente tem para receber amanhã, depois, e assim sucessivamente. Bom, em resumo, o que aconteceu? Eu recebi menos do que eu vendi por conta dos parcelamentos, e é natural, todo mundo faz venda parcelada ou no crédito aqui, no mercado pet. Eu tinha mais boleto que o CMV gerado, então, se eu não conseguir controlar meu CMV, logo aconteceu isso. E o pior é o seguinte, como eu gerei conta corrente negativa, o banco, bom, todo mundo conhece banco. O banco, ele não tem a mesma... bom, eu vou falar assim, o banco ele é automático. Ficou negativo, ele cobra juros. Ponto, acabou. Então, e os juros é caro, principalmente de cheque especial. Então, assim, eu tenho que olhar com cuidado para isso, para que eu não comece a entrar nessa bola de neve, porque o cheque especial, ele é uma bola de neve. Acho que a gente não precisa discorrer em relação a isso. A gente pode seguir um pouco mais para frente. Então, olhando, e só tentando colocar aqui o exemplo do que eu acabei de falar. Então, as minhas vendas contra meu crédito em conta. O crédito em conta ele foi menor, tá? E aqui eu trouxe os quadrinhos do mesmo tamanho para a gente conseguir enxergar. O meu CMV, os pagamentos a fornecedores foram maiores. E aí a gente teve todo o resto que foi inalterado. A única coisa que foi a despesa financeira, que no mês seguinte ela vai ser maior por conta da utilização do cheque especial. Então, pessoal, assim, eu estou tentando trazer aqui o mais simples, eu vou tentar passar, porque na animação parece que é um filminho. Então, quando a gente olha, a gente tem isso daqui que é a figura operacional da loja. Então, eu tenho margem nos produtos, eu tenho minhas despesas que elas são controladas, eu tenho lucro. Só que aí na hora de fazer as compras, de organizar minhas entradas contra as saídas, eu estou me embananando. E aí eu estou gerando conta negativa. E uma vez que eu estou gerando conta negativa, eu estou... Bom, todo mundo sabe aqui o que é ter uma conta negativa. Não sei se todo mundo sabe, mas eu já sei o que era ter conta negativa, por isso que a gente aprendeu, por isso que a gente faz isso pra caramba aqui. Isso é, assim, ela é uma bola de neve, outra, ela te dá uma agonia, uma ânsia por conta da situação, e a gente tem que partir para um nível de negociação aí, e é uma das piores situações. A gente quer fazer o que a gente quer, mas no final do dia a conta está puxando a gente para baixo. Então, isso assim, é um ponto super importante que a gente precisa controlar, que é o fluxo, é o prazo de pagamento contra o prazo de recebimento. Às vezes, eu falei na aula de compra, às vezes vale mais a pena pagar parcelado do que pegar 2, 3, 5% de desconto. Porque se eu recebo em média, por exemplo, em 60 dias, não faz sentido eu ter um desconto de 10% se eu não vou ter dinheiro para pagar. E aí eu vou ter que pegar esse dinheiro do banco. E eu peguei o dinheiro do banco ou antecipar no meu cartão de crédito. Porque na hora que eu antecipo no cartão de crédito, o que acontece? Eu pago 1,5%, 2%, 3%, 5%, dependendo do meu fluxo de pagamento, do meu fluxo de recebimento. Quer dizer, eu tinha 10% de desconto, acabou de diminuir, porque eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar. Tá? E não é um fornecedor. Eu trabalho com... Bom, hoje, em média, uma loja Petland, ela lida com mais ou menos 80 fornecedores por mês. Então, a gente tem todo esse horizonte aí que a gente tem que fazer um monte de... E aí eu pego aquele fornecedor e ele me faz uma baita na promoção, uma baita compromisso de compra, e eu vou lá e faço esse compromisso de compra à vista, porque o desconto é bom, e aí no final do dia eu me ferrei no fluxo de caixa, e eu passei a dever para o banco, mas eu fiz a meta do fornecedor. Então, é um ponto importante para a gente pensar. Bom, e aí, Paulo, lógico... uma coisa para acrescentar, que eu acho que vale bastante, o fornecedor, o distribuidor, ele tem uma meta para bater e ele tem um interesse. Então, ele sempre vai tentar te convencer que um eventual desconto ele pode ser uma boa. Se você tiver uma situação de caixa confortável, ele pode ser uma boa. Agora, se você estiver operando muito justinho ou tiver com dificuldade de caixa, cuidado, porque ele quer bater a meta dele, mas ele pode te persuadir, te prejudicar de verdade, a ponto de colocar o teu negócio em risco quando você se embanana no caixa, aí, como o Paulo falou. Isso acontece muito, muito. Então, acho que só queria complementar aqui que vale a pena vocês prestarem muita atenção. Eu acho que vale a pena falar assim, do exemplo positivo que o Rodrigo deu,
vamos trazer aqui, eu tô com fluxo de caixa médio de recebimento em menos de 30 dias. E aí, o fornecedor me faz uma promoção para eu pagar em 45 dias, ou pagar o preço em 90 dias. Pô, vale mais a pena eu aproveitar esse desconto, uma vez que eu estou com fluxo de caixa organizado. Então, mas e assim, a ideia aqui é apresentar os cuidados quando eu estou com fluxo de caixa ruim e aproveito um desconto achando que esse percentual vai ser benefício para mim, eu melhoro minha margem no produto, mas eu ferro minha margem financeira. Na verdade, é a minha margem na última linha e meu fluxo de caixa. Tá? Então, entrando já no mérito, e aqui, que a gente tem que falar é o seguinte, quando eu falo de compras versus vendas, e aí foi um dos questionários que a gente fez, o nosso negócio, pet, além dos bichinhos, ele é estoque versus faturamento. Tá? Então, do que é composto o nosso estoque? Quem já teve a oportunidade de assistir a nossa aula lá, ele é basicamente composto de curva C, curva B e curva A. Então, esse é o nosso estoque. Então, eu olho aqui, eu tenho a curva C, por que ela está em vermelho? Porque ela vende menos. A curva B, ela é uma curva intermediária. E a curva A, sim, eu tenho poucos itens na curva A, é natural, qualquer negócio, e N outros itens nas outras curvas. E aí, fazendo um paralelo, o que é o nosso faturamento? Tá? Nosso faturamento, ele é 70%, 80%, dependendo do tipo de análise de curva ABC que a gente faz, de curva A, mais 20%, ou depende ou 10% de curva B, e o saldo é curva C. Então, assim, essa a nossa realidade de estoque, e é a realidade de estoque do mercado global. Tá? Então, qualquer loja de varejo, qualquer distribuidor, qualquer atacadista, ele tem essa realidade. Então, o estoque é composto por 2.000 itens, e os que vendem naquele mês, eles devem ser algo em torno de 200. E aí, os que se sobressaem... Eita, fizeram uma marca aqui. Os que se sobressaem, o que acontece? Eles sabem trabalhar muito bem as curvas B e a C e a reposição da curva A. Então, o que eu quero dizer? A curva A, por ela representar tudo isso de faturamento, pessoal, sinceramente eu não sei nem como que apareceu, eu não sei nem se vocês estão vendo essa marca aqui, mas apareceu uma marca aqui que não foi eu que fiz. Mas a curva A, como ela sempre vende, ela não pode faltar. Tá? A curva B, a gente tem que analisar esse potencial para enfatizar as vendas. Porque se vende bem para mim a curva A, deve vender bem para uma série de outros concorrentes meus. O pet shop do lado está vendendo tão bem a ração da Hills, a ração a ração da Premier, a ração da Royal, a que seja a ração da Pedigree. Então, assim, ele está vendendo bem isso daí. É uma commodity, é natural. A curva A vende mais, ela gira mais. Agora, eu tenho que olhar para a curva B, porque ali eu consigo enfatizar e potencializar vendas. E aí vai do meu discurso de venda, da minha capacidade de agregar mais um item na compra, de agregar mais um serviço, que o serviço pode compor aqui meu mix de vendas, uma vez que eu presto serviço dentro da minha operação e vendo o produto, o serviço pode compor a minha análise aqui. Da mesma forma que quando eu olhar para a curva A e vende bem para caramba, o que vende bem para caramba no departamento de serviço? O banho. Banho, para muitos pet shop, é commodity. Então, todo mundo está fazendo briga de preço em cima do banho. E talvez muitos não estejam ganhando dinheiro com o banho. Mas a capacidade de adicionar uma escovação dentária, uma hidratação, uma tosa, ou qualquer que seja o outro serviço, já faz com que a minha curva B me traga rentabilidade. Por quê? Eu já tinha escovinha de dente, eu consegui adicionar mais um item, e eu ganhei, se eu vendo minha escovação dentária por R$7, hoje a média na rede da Petland está mais ou menos R$6,50, então me custou R$1,50 uma escovinha, pastinha e tudo mais. Eu vendi a R$6,50, quer dizer, sobraram mais R$4 daquele banho. Então, um item que nem aparecia no curva A, ele me trouxe R$4 na última linha. Então, foi a curva B fazendo a diferença. Mas eu tenho que enfatizar para fazer isso. E a curva C é para não repor. Tá? Então, em resumo, a curva C não é para repor. Ela vai sempre acontecer. A gente vai sempre ter essa mercadoria. Só que na hora que a gente fizer caixa com ela, a gente vai testar, a gente vai colocar outros produtos, a gente vai apostar em outros produtos. E via de regra, a gente não vai repor. Lógico, pessoal, quem teve a oportunidade, voltando para a aula de curva ABC, de compras, quando a gente analisa por volume de vendas, às vezes eu tenho um petisco
esse petisco, por exemplo, nosso bifinho. Nosso bifinho ele é super barato. Então, vai lá, o cliente paga R$4,90. E a gente vende um monte de produto que é 70, que é 80 reais. Ração, super prêmio de 70, 80 reais. Quando eu faço o volume de ração contra os bifinhos vão lá para baixo. E aí o bifinho me dá a falsa impressão que ele está na curva C, mas para cada ração que eu vendo 3, 4 bifinhos. E ele não aparece na minha curva A. Então tem que olhar com muito, eu tenho que olhar com muito cuidado, porque assim, é um tipo de item que ele gera volume de venda, ele gera adicional, exemplo da escovação dentária, que pode ser um margem na veia, mas ele não aparece no número total. Eu tenho que olhar com cuidado. Agora, vamos supor que eu comprei 5 linhas de ração da fábrica X de ração. A linha A e a linha B vendem bem pra caramba. A C, a D, a E, eu comprei lá porque era um lançamento, eu sou amigo do distribuidor, e ele precisava lançar e tudo mais, aquilo ali empacou na minha gôndola. É isso que eu estou chamando de curva C. É isso daqui que a gente não pode repor de jeito nenhum. Tá? E às vezes vale mais a pena a gente vender isso abaixo do custo só para colocar dinheiro no caixa para pagar nossas despesas. Tá? Então, olhando para compras versus CMV, a curva A, ela não pode faltar. Tá? Isso vai gerar meu fluxo. Ela vai conseguir deixar cada vez mais o meu faturamento previsível. Porque se eu tenho o produto que meu cliente compra, ele vai voltar para comprar de novo. Tá? Então, não faça a reposição da curva C. E aqui deixa como um mantra, porque assim, a gente pode até um dia fazer batendo bola com o fornecedor, batendo bola. Pô, a gente tem uma distribuidora dentro do grupo, que é a Logland. Lá, a gente analisa sempre a curva BC do franqueado para repor o produto lá dentro, que de fato faz sentido para o franqueado. Então, com super cuidado. Bom, acredito eu que, por natureza, o fornecedor também faça isso. Só que no final do dia ele tem meta para vender. E se ele lançou um produto, ele precisa vender aquele produto. E aí ele coloca a curva C dele dentro da tua operação com desconto maior. E é aquilo que você fica com dinheiro empatado, ocupando espaço na gôndola. Então, não faça a reposição da curva C. Se não deu certo, não reponha. Aposte em similares e complementares. O que eu quero dizer com similares e complementares? Quando a gente chega e deu super certo um produto lá, bom, por que a gente lançou nossos bifinhos? Porque o Doguitos vende bem pra caramba. O Dental Sticks vende bem pra caramba. A gente fez um produto similar. Ou, olhando por outro lado, o nosso petisco, o petisco da Pet Choice, ele é sempre complementar à ração, ou sempre complementar ao banho, ou sempre complementar a uma consulta veterinária. Porque o cachorro foi lá, o gato foi lá, ele foi, e aí ele tomou banho, saiu cheiroso, ele é uma recompensa. Comprei uma ração, quero levar um petisco, vou levar. Quero fazer adestramento, vou levar um petisco. E assim sucessivamente. Então são itens complementares, que eu me baseei em similares. A curva A e as demais devem estar em consonância. Então, tem coisa que está na minha curva C, que ela também não pode faltar, mas ela vende pouco. Porque eu tenho uma demanda X. Se eu pegar um intervalo anual de roupinha, a roupinha vai estar sempre na curva C. Não quer dizer que em julho, a gente tem que começar antes, né? Que em maio a gente tem que repor roupinha já. Ah, é um produto curva C. Pô, mas vai vir o frio. Ele é um produto temporal de curva C. Então a gente tem que estar em consonância com isso para a gente ter o que o nosso cliente precisa. Bom, e aqui o último ponto é: o seu estoque normalmente ele é maior que o seu faturamento mensal. É natural isso. A gente tem uma loja inteira. Vocês viram o quadro da curva ABC de estoque. Então, o que a gente tem aqui? É a reposição do que vende e se esforce em vender o que não vende. Então, se o produto está lá, a gente tem que vender esse produto. Isso é um fato. Tá? Eu tenho que vender esse produto. Eu já comprei ele, nem que eu venda mais barato. Eu gerei caixa, eu reponho um produto similar ou complementar a um produto meu da curva A. E agora, para a gente fechar aqui, tem que falar disso, porque assim, a gente às vezes, perdi a mercadoria, não tem... mas assim, as perdas acontecem, tá? Então a gente tem que fazer um paralelo aqui do que é menos pior, porque a perda ela acontece, ela vai direto no nosso lucro, tá? Mesmo embora a gente tenha gastado esse dinheiro lá atrás, ela foi direto no meu lucro naquele mês. Então eu fiz 2 exemplos do que é menos pior: vender abaixo da margem ou a perda da mercadoria. Então, lógico que vender abaixo da margem é melhor. Porque se o produto vencer na minha gôndola, eu perdi tudo. Se eu vendi abaixo da margem, eu perdi só uma parte do meu investimento. Vender abaixo da margem ou ficar com a mercadoria acima do TI.
tira o tempo de inatividade no estoque. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem lá, a gente já mostrou essa conta, mas é o quanto meu estoque fica parado em média. Então, se em média meu estoque fica parado 30 dias e eu tenho um produto lá 90 dias, frita esse produto, vende, faz caixa no débito, com desconto, o desconto que for. Bota esse dinheiro no bolso, pega esse dinheiro, esvazia aquele espaço de gôndola, coloca um produto bom. Tá? Porque esse produto bom vai vender e vai te gerar mais resultado, mesmo que a margem seja menor. Fazer caixa às vezes é a solução, vender abaixo da margem gera caixa para comprar algo que de fato vende. E aí, sim, volta, seguir processo, é o tipo de coisa que sempre mitiga prejuízo. Então, uma compra bem pensada, uma compra bem analisada, fluxo de caixa contra fluxo de pagamento, fluxo de recebimento contra fluxo de pagamento vai gerar um fluxo de caixa bom para vocês, e aí a gente vai mitigar os prejuízos. Bom, pessoal, eu espero aí ter ajudado. Agora eu vou abrir o chat para quem tiver pergunta. Rodrigo, se quiser falar alguma coisa, espero ter ajudado mesmo. E bora para as perguntas aí para quem tiver. Obrigado, Paulo. Foi muito bom. Eu acho que queria saber a opinião de vocês. Como eu sempre faço, deem uma nota aí de 0 a 10 aí no chat, para a gente saber se a forma de expor foi boa, foi ruim, para a gente poder sempre evoluir na próxima. É um assunto um pouco complexo, mas a gente tem que falar, né? Tem que falar, tem que explicar, para que a gente possa tornar ele menos complexo e mais simples possível. O grande recado, comecem a fazer as perguntas aí, por favor. Obrigado aí, Paulo. 10, 10, 10, 9. Se não gostou, bota aí, hein? Que a gente gosta de feedback, mas que bom que agregou. Um ponto-chave, Paulo, que acho que é assim, importantíssimo, é a diferença de você entender o que é resultado operacional e o que é fluxo de caixa. Muitas vezes as empresas não morrem porque o negócio é ruim. Ela morre porque ela não tem caixa para chegar no mês seguinte, para aguentar mais 2, 3 meses. Então, a gente sempre fala, o fluxo de caixa é o nosso verdadeiro chefe, né? Tem aquela máxima do cliente, que ele é o nosso chefe. Claro que ele é mega importante, mas sem caixa ninguém vai a lugar nenhum. Sem caixa ninguém consegue agradar o cliente. Então, ele é o nosso verdadeiro chefe. Obrigado, Paulo. Foi muito bom. E vamos embora. Vamos para as perguntas aí. Bom, o Danilo perguntou aqui, e obrigado pelas notas aí, para quem já deu. O Danilo perguntou, vale a pena pagar um pouco a mais na taxa para receber o crédito antecipado, até mesmo nas vendas parceladas também? Então, Danilo, a questão é a seguinte, assim, o negócio pet, quando tem produto e serviço, ele vai dar uma margem, de 0, às vezes negativa, e a gente não quer estar nisso, mas vai de 0 a 20%, para a gente fazer um range grande. Mas vamos supor que você está a sua margem, ou seja, tudo que você vendeu contra tudo que você tem que gastar, está te sobrando 10%. Se você paga 1% a mais na taxa, em vez de 10 mil, vamos supor que você está vendendo 100 mil, você vai receber 9 mil. Tá? A diferença é a seguinte, Paulo, é R$1.000, é 1% a mais, é 1%. Não, é 10% a menos do teu lucro. Então, vale mais a pena olhar para o fluxo de caixa e, às vezes, porque assim, eu pego, vamos falar que você lida com 20 fornecedores, para trazer uma realidade mais do pet de bar. Você lida com 20 fornecedores. E eu sigo numa linha que meu fluxo de caixa com eles dá perfeito. Eu não fico aproveitando aquelas promoções que ficam destruindo meu caixa, pago à vista com muito desconto. Quando eu estou com isso alinhado, eu consigo, de fato, ter uma rentabilidade. Então, eu não fico, entre aspas, correndo atrás do meu rabo. Pô, eu fiz, agora eu preciso antecipar. Aí, na hora que eu antecipei, vamos supor que meu fluxo de caixa estava... E tem muita gente que vende em 3, em 6, às vezes em 12 vezes, faz pacotes anuais de banho e tosa e tudo mais. Aí você antecipa aquele dinheiro. Normalmente, a operadora de cartão vai te cobrar 1% ao mês. Então, assim, quer dizer, daquela venda que você fez do ano inteiro, você está tirando 6%. Porque são metade de 12 meses, que é um ano trazendo a valor presente. Então, quer dizer, você faturou 100, você perdeu 6%. Então, eu antecipei, para quê? Para ter um desconto de 3%. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Vale mais a pena parar, sentar, colocar fazer a lição de casa para colocar recebimentos contra pagamentos em ordem,
olhar para o DRE, o negócio tá fazendo sentido, colocar o caixa em ordem, porque senão você vai ficar perdendo margem na cabeça. Tá? Então, 1% ele é na cabeça. E aí lá embaixo ele pode representar 10, 20, 30% do teu resultado. Tá? Já fiz vários cursos Sebrae, o Paulo abordou. Não, obrigado. Thaís, o ideal então é comprar no começo de mês. Na verdade, assim, o ideal não é necessariamente comprar no começo de mês, porque quando a gente faz compra no começo de... Depende do tamanho da sua loja, né? Então, a gente sempre recomenda a loja não ter estoque excedente. Que é, a gente trabalha com a gôndola. Porque fornecedor no Brasil, assim, se eu pegar São Paulo, a gente está falando de entregas em 5 dias úteis. Então, no máximo. Se eu estou falando nível Brasil, a gente pode chegar até 15 dias úteis. Aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas, da realidade do mercado, a gente está falando que, pô, se uma loja fatura 100 mil, ela precisa ter ração. Ração ocupa espaço, tapete ocupa espaço. Se eu compro tudo no mês, e 30% das minhas vendas é ração e tapete, quer dizer que eu estou ocupando um espaço gigantesco da minha operação, fisicamente. Então, não faz sentido. O que a gente sempre fala é o seguinte, você tem que manter uma agenda que seja a sua agenda para comprar. Então, assim, eu vou comprar toda terça-feira. Uma, que você consegue se programar. Você fez final de semana. Final de semana é dia de trabalho aqui para a gente que é empresário. Então, final de semana, domingo, na hora que começou o Faustão, a loja já está fechada, a gente sempre dá uma olhada. Ou segunda-feira de manhã, ou segunda-feira de manhã se fecha no escritório e dá uma olhada. Pô, vendi tudo isso, eu preciso repor o fornecedor A, B e o C. E aí, a partir do momento, e eu tenho quase certeza que a gente já deixou disponível esse material lá no portal para fazer a agenda de compras. Então, a partir do momento que a gente pega uma constância nisso, a gente já sabe que na primeira semana a gente tem que comprar a ração da marca A, B e C. Na segunda, da D, E, F. Tapete AB na primeira semana, tapete AB na segunda, tapete AC, D e E na terceira. E assim sucessivamente. Então, assim, comprar tudo de uma vez só não faz sentido. Ele é mais prático. No final do dia, você fez tudo de uma vez só, você matou um dia só no seu mês fazendo compra. Mas comprar no nosso negócio, ele é tão importante quanto vender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, acho que assim, deixar a agenda programada, criar uma regra de compras é o fundamental. Tá? Para que a gente não fique sobreestocado. E se eu comprar tudo num dia, todos os meus boletos vão vencer no mesmo dia. E as minhas vendas acontecem ao longo do mês. Então, quer dizer, eu vou tendo recebimentos passados. Imagina se eu tenho um dia, igual o dia de folha de pagamento, todo mundo deve ter, todo mundo deve ficar sem dormir aí no dia da folha de pagamento, né? Porque aluguel e folha de pagamento são os nossos maiores custos. Imagina se os fornecedores vencessem todos no mesmo dia. Então, torna um pouco complicado o nosso negócio. Tá? Show, MT, importante esse assunto. Quais classificações vocês usam de saída de despesas variáveis? Então, quais as classificações que a gente usa de saída nas despesas variáveis? Bom, eu vou tentar pegar aqui de cabeça, tá? Então, quando a gente olha as vendas, nosso CMV, a gente categoriza por higiene e limpeza, custo de insumos para serviço, ração seca ou alimento seco, outros alimentos, tudo que não é ração, tá? Outros alimentos, medicamentos, e aí entraria bom, eu falei devagar, então, alimento seco, outros alimentos, higiene e limpeza, medicamentos e os insumos de banho e tosse. E aí, quando a gente tem filhote na operação, também o filhote. Então, isso são as nossas linhas de custo, que a análise vertical direta. Então, a minha ração contra o quanto custa a minha ração, meu tapete higiene, quanto custa o meu tapete higiene. Eu analiso isso e vejo minha média total. E depois a gente entra em despesas comerciais, tá? Despesas comerciais são despesas para vender, despesas de ocupar. O que são despesas? Marketing, propaganda, divulgação, festa, evento e assim sucessivamente. Aí a gente tem as despesas com ocupação, que são as despesas de aluguel, IPTU, água, luz, telefone e assim sucessivamente. A gente tem também as despesas com folha, obviamente, e aí depois o resto a gente tem as outras despesas, e depois, bom, fazendo isso, receita menos tudo isso, a gente chega no resultado operacional. E aí depois vem as despesas financeiras, que são juros e multas. E aí, depois do resultado, vem a parcela bancária. Paulo, eu pago 10 mil de parcela.
Quando você paga 10 mil de parcela, vou dar um exemplo hipotético, você deve pagar 8 mil de parcela e 2 mil de juros. Que sabe que você vem amortizando a dívida, né? A gente pode... Se você não faz isso, você já fez isso, já viu alguém fazendo isso com o imóvel, que ele nunca acaba, né? Você vai pagando um pedacinho do principal e um pedacinho de juros. Então, assim, essa parcela do principal, ela vem depois de tudo. Tá? Então, só entra ali a despesa financeira, que é o juros e multa. Tá? Obrigado, Nixon. Para fazer distribuição do mês, sempre consideramos despesas de um mês à frente. Essa forma de gestão é correta ou equivocada? Na verdade, Patrícia, a situação é a seguinte. A gente tem a competência, tá? E o caixa. O que é a competência? Então, assim, vou pegar o exemplo 12 meses e duas contas importantes. Água, vence todo mês. Então, o que eu gastei de água, aí vamos supor que você deu 1.000 banhos nesse mês. Você gastou R$2.000 de água. Mês seguinte, você deu 100 banhos. Teve um problema no banho, então você deu 100 banhos. Aqueles R$2.000, eles venceram no mês seguinte, no mês que você deu pouco banho. Tá? Então, mas, quer dizer, a competência do mês anterior, então, é 1.000 banhos contra 2.000 de água. Tá? Nem sei quanto foi a receita dos banhos, mas é 1.000 banhos contra 2.000 de custo de água. E naquele outro mês, com certeza, seu custo de água vai ser bem mais barato, porque seu número de banhos foi menor. Então, essa é a diferença, custo contra competência. Então, água vence todo mês, então você tem 12 competências. IPTU. IPTU vence 10 vezes, fevereiro até novembro. Só que quando a gente vai fazer a apuração de IPTU, a gente tem que dividir ele por 12. Então, somos 10 e divido ele por 12. Quer dizer, tem 2 meses que não tem débito de IPTU na minha conta corrente, mas eu tenho 12 meses de despesa com IPTU, porque ele faz parte do meu custo anual. Seguro. Paguei o seguro em 6 vezes. Seguro de incêndio, o seguro tradicional que a gente tem em todos os empreendimentos que a gente tem. Paguei em 6 vezes, eu paguei à vista. O seguro é uma conta que ele dura pelo ano inteiro, então eu tenho que dividir ele pelo ano inteiro. Ah, Paulo, eu peguei 2% de desconto no seguro, meu caixa está apertado. Não faz isso. Pega o seguro, divide no máximo que você conseguir. Se é só 2% de desconto, então ele cabe no teu bolso, no teu caixa todo mês, custando 2% mais caro, divida ele. Tá? Então, é isso. Então, assim, a gente tem que sempre fazer a competência e controlar o caixa. E o que vai determinar o controle de caixa é vendas parceladas, venda no crédito e compras parceladas. Tá? Então, sempre na hora que você for olhar para uma compra do fornecedor, você tem que pegar a quantidade de parcelas, vamos falar, 7, 14, 21, 28. Então, são 4 parcelas. Qual que é o meu prazo médio? 7, 14, 21, 28. Meu prazo médio está entre o 14 e o 21. Quer dizer, meu prazo médio de pagamento é 17, não 17 uns quebrados. 17. Então, quer dizer, durante o meu mês inteiro, eu tenho que vender metade no débito e metade no crédito. Uma vez que débito eu recebo no dia... Vamos falar que a gente recebe o débito no dia. Eu recebo no dia e o crédito eu recebo em 30. No final do dia, minha média entre crédito e débito é de 15. Então, quer dizer, eu recebo em 15 e estou pagando o fornecedor em 17. Beleza. Está justa a minha relação de caixa, se eu fosse comparar só isso. Quando tenho capital, vale investir e ganhar desconto? Mesmo com o tempo maior para vender, é melhor investir no negócio do que deixar o dinheiro rendendo? Bom, com certeza é melhor investir no negócio do que deixar o dinheiro rendendo a zero pouquinho, que é a taxa de juros hoje. Inclusive, a taxa de juros, ela está assim para que nós, como empreendedores, investimos mais nos nossos negócios, né? Então, esse que é o parênteses da taxa de juros baixa. Então, quando a gente... vale mais a pena a gente investir, mas investir em estoque parado não é investimento. Tá? Então, às vezes vale investir em mais divulgação, às vezes vale investir mais em aumentar o banho-tosa, porque o banho-tosa está com falta de espaço. Então, assim, eu tenho um estoque gigantesco para ficar guardado, talvez não valha a pena. Talvez valha a pena eu fazer apostas de 10% a mais do que eu vendi no mês passado. Fazer uma reposição, porque aí vai fazer sentido. Porque assim, por que eu vou ficar? A ração, ela vence em 1 ano, algumas em 6 meses. Tá? Medicamentos, idem. Imagina eu comprar 6 meses de ração. Eu literalmente estou com uma arma
atrás de mim para vender esse negócio. Por quê? Por causa de 2, 3, às vezes 10% de desconto. Se eu não conseguir vender tudo, e com certeza aquela ração, 3 sabores, gato, frango com cordeiro e grãos de 12,5 kg, que a gente teve o maior desconto na nota, ela vai ser a mais difícil para vender. E se bobear, você vai ter que levar para dar para o seu cachorro em casa. Então, assim, normalmente essa jogada na hora que a gente está trabalhando o desconto. E aí, todo aquele desconto que você aproveitou na nota, se perdeu naquele item que você teve que jogar fora. Paulo, quando não tem fluxo de caixa e você é obrigado a pedir adiantamento no cartão, o que fazer? Bom, na verdade, assim, quando a gente não tem fluxo de caixa e tem que fazer adiantamento no cartão, assim, o adiantamento contra cheque especial, contra atrasar o cartão de crédito da loja, ele é o mais barato, sem dúvida, tá? Mas se você está com problema de fluxo de caixa, a primeira coisa é sentar e falar assim, o que está sangrando no seu caixa? É estoque excedente. Ou despesa maior do que você pode, mas normalmente, se o seu negócio está dando certo, o DRE está certo, é fluxo de caixa. Então você vai sentar e vai falar assim, pô, eu estou comprando mais do que o meu CMV. O que eu quero dizer com isso? Faturo 100 mil, e eu vou pegar um exemplo nosso aqui de Petlane. 100 mil, meu CMV tem que estar entre 35% e 40%. Essa que é a minha regra. Porque a gente vende bastante serviço, então eu estou compondo aqui o custo do serviço. Então, quer dizer, se eu vendi 100 mil e minha previsão é vender 100 mil no mês seguinte, é minha meta vender 100 mil, quer dizer que meu orçamento de compras ao longo desse tempo, ele não pode passar de 40 mil reais. O que acontece com as pessoas normalmente é o seguinte, você vendeu 100 mil, você viu 100 mil na conta, você vai lá e compra 70, 80 mil de mercadoria. E as contas começam a chegar. E aí você vai se atrapalhando. E aí depois você precisa chegar, sentar, pegar e falar assim, bom, isso daqui tá tudo parado faz mais de 2, 3 meses. Vou fazer caixa com isso. Porque fazer caixa com essa mercadoria que tá parada, mesmo perdendo margem, é mais econômico do que pedir dinheiro no banco. Porque aquele patrimônio ele pode se deteriorar. Então você vai lá, olha para aquilo e fala assim, bom, eu vou trabalhar esses produtos. Eu vou continuar vendendo minha curva A, ela não pode faltar, mas todo cliente que entrar aqui eu vou oferecer o produto da curva B e da curva C. Vou zerando isso daqui para ir repondo cada vez mais a curva A e a curva C. E sempre olhando essa relação. Se eu vendi 100 e minha mercadoria custa 40%, meu orçamento é de 40%. Bom, beleza. Natal, as vendas vão bombar. Estou esperando que, normalmente eu faturo 100, eu quero faturar 120 em Natal. Lógico, seu orçamento é de 40, seu orçamento passou a ser 45, 50. 50 para arredondar. Então, pô, 50 mil, você aumentou 10 mil. E aí é Rick Chester. Tipo Rick Chester. Você comprou 10 águas, dia seguinte você foi lá e comprou 25, você tem que vender as 25 para continuar no jogo. Você tem que se esforçar todo, ralar na praia, no sol, que é o que acontece com nós empreendedores, e para vender aquelas 25 águas, para vender os seus 120 mil reais. Tá? Por exemplo, se eu vendo 25 mil, qual seria o percentual ideal de lucro baseado na venda? Pergunta do Igor aqui. Por exemplo, se eu vendo 25 mil, qual seria o valor de custo aceitável? Igor, aqui, cara, varia muito de estado a estado, o custo de ocupação que você tem. Então, assim, se é uma operação que ela é mais focada no serviço, então, assim, o serviço, ele, via de regra, o insumo te custa 10%. O profissional que está prestando o serviço precisa dar 3 banhos por dia. Se ele der menos que 3 banhos, ele está te dando prejuízo. Então, assim, é os 10%, que é... Quando eu falo 10% é o seguinte, eu cobrei, para ficar fácil, tá? 50 reais no banho. 5 reais é shampoo, água, shampoo, lacinho e toalha. Tem que ser 5 reais, a soma disso, em média. Bom, aí tem o profissional. Se esse profissional não fatura 150 reais por mês, seja 3 banhos, ele está dando prejuízo. Então, se você tem um banho tosa, está dando 250 banhos e você tem 3 pessoas trabalhando, com certeza você tem que mandar uma pessoa embora. Tá? Então, bom, mas depois que o profissional supera 7 banhos, ele passa a ser altamente rentável. Porque você já pagou o salário dele, a comissão dele é relativamente pequena, na faixa de... Aqui com a gente é 6,3%. Então, é 6,3%. Então, eu tinha um custo de 10, adicionei 6,3, o salário, então, a partir de 7 banhos, ele fica cada vez mais... A partir de 3, ele começa a dar lucro.
4, 5, 6, 10 banhos, pô, o ideal é que ele faça 10 banhos por dia. Então, se a operação for só de serviço, com 25 mil reais de faturamento, e se você estiver controlando esses de 7 a 10 banhos por cabeça e controlando certinho esses 10% de custo, cara, seu resultado tem que ser bom. A não ser que você está com custo alto de aluguel. Aí você vai falar para mim, pô, Paulo, eu tô com meu aluguel é 14 pau. Pô, 14 pau também é pesado. Tá? Então, Paulo, meu aluguel é 2 mil reais. Que é mais ou menos o plano que a gente faz, porque a gente chama de loja light aqui. Que loja light tem um faturamento que é próximo de 25 mil reais, ele pode chegar até 100 mil reais, ou em torno de 100 mil reais, e a gente procura imóveis entre 2 e 3.500 reais de custo fixo de aluguel. Tá? Posso administrar meu pet como um lugar de investimento? Patrícia, essa pergunta da Patrícia. Vou ser bem sincero, se você está imaginando que seu pet vai ser um CDB, eu acho muito difícil dar certo. Então, assim, porque você bota o dinheiro no banco para não ter risco. Bota o dinheiro no governo, no título do tesouro, para não ter risco. Então, se o banco quebrar, o governo te paga 250 mil reais por CPF. Agora, para o PET, você quer tirar 12, 15, 20% ao mês. Então, ali vai ter que ter bastante trabalho. Ah, Paulo, pô, eu já estou faz 20 meses ou 12 meses na minha operação. Meu, beleza, você sabe como gerenciar uma equipe, você sabe como que a equipe funciona, você sabe como que a banda toca no PET, ninguém te passa mais a perna. Então, de fato, aí ele pode ser um investimento para você. Então, é uma relação. No começo, pensar que vai pegar um dinheiro que está no banco lá, paradinho, colocar no PET e ficar sentado em casa, desculpa a simplicidade de ficar sentado em casa, esperando que aquilo vai te dar resultado, a chance é quase nula, tá? Ah, pô, minha família, a gente tem gente aqui que a gente tem histórico de empreendedores e todos esses empreendedores aqui, a gente tem um grupo que faz a gestão desse investimento. Bom, é outro negócio, mas puro e simples, pegar o dinheiro, colocar, esperando que aquela operação vai rodar sozinho, muito difícil vai acontecer, tá? Despesas como manutenção de ar ou de computador não programado, entra como despesa variável? Sim, é despesa variável, Jonathan. A despesa comercial não. A despesa comercial é o que eu faço. Despesa comercial, mais ou menos, em resumo, é despesa despesas para vender mais. Então, uma festa, o Uber para que seja, o Taxi Dog. Taxi Dog também, às vezes, ele entra até no CMV da operação. Tá? Por exemplo, uma reforma grande ou fachada. Não, reforma grande ou fachada, ela é investimento, então é ativo. Ela entra no que a gente chama de benfeitoria, ela entra depois do resultado. Ela não é despesa operacional, ela é investimento. Então ela entra depois. Então, assim, o ideal aqui é que a gente tenha dinheiro em caixa para fazer o que a gente peça dinheiro no banco para fazer. Lógico, dependendo da taxa. Então aquilo lá entra de baixo. A gente tem que saber o prazo que a gente vai amortizar. Bom, minha operação dá 10 mil reais de lucro. Vou pegar um empréstimo que eu vou ter que pagar 3 mil reais de parcela pelos próximos 20 meses. Bom, beleza. 10 mil, saiba que no começo, porque no começo vai acontecer mesmo, você vai continuar com seus 10 mil reais de lucro, você vai ter que tirar esses 3 mil, você vai viver com 7. Bom, a operação foi subindo, foi melhorando, porque você investiu, por exemplo, no Banhosa para ter mais potencial, daqui a pouco você volta a ter os 10, daqui a pouco você volta a ter 15, mas você tem que continuar pagando. Tá? Paulo, tive que sair, volto já. Rodrigo. Já voltei. Queimar a curva C, é a Luciana falando. Bom, a Luciana, fazer uma ação com a equipe, com foco no itens da curva C. Posso falar, pessoal, minha mãe já foi lojista, então ela me ligava, falava, Paulo, esse negócio vai vencer, o que eu faço com isso? Eu ligo para o fornecedor e falo, mãe, é mais fácil fazer o seguinte, pega esse produto e dá 5 reais para cada vendedor. O produto custava 150 reais, eu não lembro o que era, mas era suplemento para cachorro e tudo mais. Mãe, pega 150 reais, 150 reais que você está vendendo, vende a 100, porque ele vai vencer. E dá 5 na mão de cada vendedor. Você tem 10, 50 reais na mão do vendedor. Se o vendedor ganha, na época, 1.000 reais, cara, é quase 5% de aumento. É pra caramba. E o cara vendeu, ele botou quase 1.000 reais no teu caixa, você deu 50 reais, que é 5% a mais de salário para ele, só naquele item. Tá? Então, é importante. Brincadeira, gincana. Então, pensa nisso. O produto tá parado, vai vencer. Você vai perder 100% do item. Pô, beleza, eu perco 50%, mas eu gerei 50%. Vamos olhar para o copo meio cheio. Eu gerei 50% de resultado.
Recebíveis de cartão, estoque, o que já está pago. Vocês consideram o caixa da empresa? Estoque é patrimônio, assim, estoque eu brinco aqui que é patrimônio perecível. Daqui 6 meses esse estoque virou zero. Ah, aquela camona legal, aquele arranhador de R$ 2.000 que a gente tem lá na vitrine da loja. Bom, um mês depois ele virou outdoor, porque ninguém mais repara para aquele negócio bonito, porque o seu cliente é recorrente. E aí você está com aquele negócio parado lá, ocupando espaço num produto que poderia estar vendendo mais como um tapete, que ele é um produto de estilo. Então você podia estar lá com porque todo cliente sabe que é um tapete. E todo cliente precisa de tapete, ou areia, trocando aí de um pet para o outro, mas faz muito mais sentido o cliente ver o tapete do que ver aquele arranhador magnífico por um ano. Você investiu R$ 1.000, vai vender por 2.000. A chance de você vender ele por R$ 2.000 depois que ele recebeu. Pô, a gente está no mercado pet. Cachorro faz xixi, gato entra na loja, arranha, e assim, recebe poeira. Aquele arranhador que ficou lá um tempão, de R$ 2.000, você vem baixando, foi para R$ 500. Se você conseguir vender por 500. Estou falando que você não precisa comprar, que você não pode comprar. Bom, você precisa ter gente qualificada para vender um produto de R$ 2.000. Então, ele é patrimônio, mas ele é um patrimônio perecível, independente do que for. Recebíveis de cartão. Bom, recebível de cartão, de fato, ele é ativo da empresa. Você vai receber, aquilo ali não tem como fugir daquilo. Tá? Então, e só um sistema é suficiente para colher todos esses dados? Como ter toda a organização na correria do dia a dia? Cara, só um sistema não é suficiente, a gente tem que... nenhum sistema opera sozinho, pelo menos até hoje. Então, a gente precisa imputar a informação no sistema para ela cuspir a informação correta para a gente. Então, a gente precisa parar, tirar que seja 5 horas por semana para sentar no escritório e fazer isso. Ou que seja no final de semana. Tá? Depois a gente pega o ritmo. Tá? Então, a gente já vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Mas tem um processinho. A gente tem a aula de processo de compra lá, porque é legal pra caramba. Fluxo de caixa não é tão burocrático. Então, é pegar para fazer. O problema é que normalmente a gente deixa acumular. E aí, quando acumula, se eu vendo para 1.000 clientes diferentes ao longo de um mês, quer dizer que eu tenho que olhar para 1.000 linhas. Se eu acumulo 2 meses, são 2.000 linhas. Se eu faço todo dia, quer dizer que eu estou fazendo para 10 clientes. Então, assim, essa é a diferença. Bom, deixa eu ver se eu perdi alguma aqui. Não. Bom, pessoal, eu acho que, assim, de tudo que eu vi aqui, eu acho que eu passei por todas as perguntas. Então, assim, só um sistema... Bom, só um sistema não é suficiente? Não, mas ele é fundamental. Porque calcular o custo médio da mercadoria, ele, de fato, ele assim, não é coisa para fazer de cabeça. Então, para calcular os recebimentos, a gente tem que contar com a ajuda aí do sisteminha de meios de pagamento, então, e assim sucessivamente. Qual é o melhor sistema para poder ter todas as informações? Alex, aqui a gente usa o varejo online, todo sistema tem uma questão de utilização, é a mesma coisa que eu te perguntar, qual que é o melhor celular, é o iPhone ou é o Android? Metade da sala aqui, a Thaís vai falar que o iPhone é melhor, porque eu estou vendo aqui iPhone de Thaís. Mas metade da sala vai falar que é o Android. Então, assim, eu, por exemplo, uso iPhone, eu acho muito mais fácil. Mas tem muita gente que usa Android, muito mais, inclusive, do que iPhone. Então, assim, não tem melhor ou pior no sistema. A gente tem que encaixar a informação no sistema que me entregue com qualidade. A gente usa o varejo online, ele tem umas certas deficiências, mas para a gente fica redondinho em termos de análise de dados. Em termos de disponibilizar um modelo de DRE para PET, eu falo com a Luciana, a gente vê o que a gente pode fazer. Podemos aprofundar nesse assunto num próximo momento, podemos fazer sim. Sobre a retirada de lucro, digamos que o resultado final líquido de 15%. Quando consideram saudável distribuir o resultado entre os sócios e deixar uma parte no caixa? Bom, essa é uma pergunta sensível. Assim, o que é um salário, né? Se hoje você trabalha sozinho na operação, o quanto que é o salário médio de um gerente de pet shop ou de um veterinário, que seja? Vamos pegar pelo... Qual que é o salário médio? Esse deveria ser o seu salário. Então, eu vou chutar lá embaixo. Então, assim, se o salário médio de um gerente de pet é R$ 1.000, o seu salário tem que ser R$ 1.000. Tá? É porque é isso que ganha um gerente de pet. E você é um gerente de pet, um gestor de pet. E aí você, por outro lado, você também é o dono do pet. E aí você está dando 20%, 30% de lucro. Tá? No todo mês. Você vai pegar, bom, eu não tenho gerente. Eu ganho esses R$ 1.000.
esses 20% que sobra das minhas vendas, vamos supor que você fatura 100 mil por mês, sobra 20 mil, você tirou 1.000 de prolabore, tá? Que é o salário de um gerente. E aí você pegou esses 19 mil, espera 3 meses, olha para o teu caixa, fala assim, pô, agora quer dizer que você tem 57 mil reais para distribuir. Bom, seu caixa está saudável, deixa pelo menos uns 3 meses de operação. Bom, a gente sabe o que é ter medo, né, por causa da pandemia. Deixa 3 meses ou 2 meses no teu caixa de garantia. O que é de garantia? De despesa. A despesa, 100 mil, vamos falar que 40 mil é despesa, deixa 80 mil, deixa que seja 40 mil no caixa, porque você sabe que você vai ter um fluxo de recebimento. Então, nunca distribui tudo. Mas se para de 3 em 3 meses, faz uma distribuição. Eu e o Rodrigo, a gente fazia isso. A gente tinha um negócio do mercado financeiro, a gente tinha o nosso salário, de 3 em 3 meses a gente olhava e falava assim, bom, beleza, vamos aqui trabalhar com 6 meses de caixa. E era isso que a gente fazia. A gente fazia 6 meses de caixa. No varejo é mais difícil trabalhar com 6 meses de caixa. Com 2 meses, dava para trabalhar. Bom, Rodrigo, eu acho que agora... Bom, acho que foi isso aí. Aproveitar, Paulo, aqui, você falou de sistema, né? Tem bastante gente que pede e pergunta sobre a nossa versão do varejo online para que a gente possa disponibilizar para os afiliados também. Falei que você estava trabalhando, a gente estava trabalhando nisso. Então, em breve, gente. A gente tem uma data, Paulo? Você tem um... Cara, vou falar que primeiros 2 meses do ano que vem, porque o que a gente está tentando casar aqui é uma agenda de banho tosa super confiável, com controle de pacote. E o RP ele já existe, o sistema ele já existe, ele já está funcionando, ele está funcionando bem. Para o PDV, para o varejo, para análise de indicador, para tudo isso. A integração da agenda que a gente tem bastante dificuldade em fazer, porque, bom, vocês sabem, né? A gente pode vender banho para cachorro porte pequeno, médio, grande, com o corgi, ele não é pequeno, nem médio, nem grande, ele é pequeno, só que ele é comprido e com pelo longo. Então, assim, essas complexidades e casar com o sistema o RP em si, RP é sistema, né? Termo técnico, é o mais complexo. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, casar o mercado pet num sistema tradicional. Então, acho que começando no ano que vem a gente já tem isso disponível. Gente, obrigado. Acho que era isso. Obrigado, Paulo. Foi um assunto que gera bastante dúvida. Acho que foi produtivo. Obrigado pela participação de vocês.